tarde, André e Rayane. Uma satisfação muito grande estar aqui com vocês nessa tarde. Esse dia de suma importância para vocês. Em nome dos noivos, gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês que entenderam este momento de grande importância na vida deste casal e que compareceram para prestigiar e que compareceram para testemunhar também este matrimônio, né, o ápice do amor entre os dois. Eu quero compartilhar com vocês um texto, vou tentar não me delongar, acho que umas 2 horas, coisa rápida, a gente resolve isso, brincadeirinha. Mas tem um texto em Cânticos dos Cânticos, capítulo 1, o verso 13, ele diz o seguinte: o meu amado é para mim como um ramalhete de mirra. Somente isso que eu queria ler no texto sagrado. Este texto traz a história de Salomão e uma mulher amada. A mulher que ele muito amava. E Salomão era um cara diferenciado com as palavras, sabe? Os homens normalmente têm dificuldade de usar as palavras, de expressar palavras de carinho, de amor para com as suas esposas, mas nós homens devemos aprender muito com Salomão e também com a sua amada, que tem uma extrema facilidade de tratar um ao outro com palavras suaves, com palavras de carinho, e que não tem medo de expor os seus sentimentos, de expor o amor. E aqui ela está declarando que o seu amado é para ela como um ramalhete de mirra. E aí a gente pode pensar, mas um ramalhete de mirra? O que é que tão importante tem um ramalhete de mirra para que se compare o amor de um casal? E se a gente buscar na Bíblia Sagrada a importância da mirra, nós vamos encontrar a importância dela em diversos textos. No dia do nascimento de Jesus, por exemplo, os 3 reis magos levaram ouro, incenso e mirra. O que é que tão especial a mirra tem para ser dada de presente a um rei, como Jesus é, a um Deus, como ele é? E a mirra consta entre esses 3 presentes. O ouro aponta para a realeza de Jesus. A mirra e o incenso aponta para o sacerdócio, aquele que intercede por nós diante do Pai. A mirra aponta para o ato profético. A mirra aponta para o sacrifício. Quando Salomão e sua amada estão trazendo esta imagem da mirra para o relacionamento deles, eles estão dizendo: o nosso amor é extremamente valioso. E valor é diferente de utilidade. Uma coisa que tem valor para você, você não vende, você não dá, você não empresta, porque tem um valor supremo, algo que só vocês reconhecem. Às vezes nós confundimos utilidade com valor. E às vezes nós tratamos as pessoas pela utilidade que ela tem para a gente, e não pelo valor. Mas no relacionamento de vocês, assim como no relacionamento de Salomão com a sua amada, entendam que existe um valor. E que, mesmo nas situações mais adversas, ainda que um dia vocês possam olhar para o outro e de repente não ver utilidade, mesmo que você não enxergue a utilidade, que vocês consigam enxergar valor. Nós, normalmente, quando não percebemos a utilidade das coisas, nós descartamos, porque nós não percebemos utilidade. Mas se a gente percebe o valor, nós protegemos, nós guardamos, nós temos isso para com a gente. A mirra tinha este valor, um valor que talvez nós não conseguimos mensurar. E é esta a ideia que os dois estão trazendo para o relacionamento deles. Um valor que as pessoas que estão fora não conseguem mensurar. O quão valiosa é a Rayane para você. O quão valioso é o André para você. A mirra fala do sacrifício. Fala do sacrifício de Jesus por nós. Que mesmo olhando para a gente,
e de repente nós não entendendo o que ele viu de utilidade em nós, eu posso perguntar para cada um de nós que estamos aqui, qual é a utilidade que Jesus viu em nós? Ao ponto de ele se entregar, ao ponto de ele se sacrificar, ao ponto de ele morrer por nós. E aí, quando a gente olha para a Bíblia, ela fala assim, para que o homem tem que amar a sua esposa da forma que Jesus amou a igreja. Qual é essa forma? Ele se entregou pela igreja. Ele morreu, entregou a sua vida. Então você, André, entenda que o amor ele é sacrificial. Que vocês entendam que o amor ele é valioso e que ele é sacrificial. Nós olhamos para o contexto ainda da mirra. Ela tem este valor e a mirra ela é um perfume agradável e suave. Agradável e suave. Assim deve ser o lar de vocês. Construir uma casa não é fácil. Se eu disser que é fácil, eu estou mentindo. Dá muito trabalho, é uma obra grande. Mas mais difícil é construir um lar. Destruir uma casa é difícil. Mas destruir um lar é muito fácil. A desconfiança, os ciúmes, a falta de compreensão, a falta de carinho, isso faz com que o lar se dissolva no decorrer dos anos. Mas vocês hoje estão se reunindo com o entendimento do valor da mirra e de edificar um lar. Não apenas uma casa, mas edificar um lar agradável e suave. De que fala este lar agradável e suave? Fala de quando você, André, de repente estiver longe da sua casa, e aí quando você estiver terminando o seu trabalho, por exemplo, o seu desejo vai ser tão grande de ir para o seu lar, que você não vai querer passar em nenhum outro lugar antes de chegar na sua casa. Você não vai querer ir na casa da sua mãe. Você não vai querer ir na casa de um amigo, na casa de um parente. Por quê? Porque o seu lar é tão aconchegante, é tão agradável, que o seu desejo é de estar na sua casa. O seu lar, Rayane, vai ser assim. Independente de onde você esteja, quando você terminar o trabalho, terminar a situação, o seu desejo vai ser estar no seu lar, porque lá é agradável. Porque lá tem um aroma suave, um perfume suave. Lá tem palavras de carinho, palavras de amor, palavras de apoio, de consolo. Então nenhum outro lugar vai ser tão especial como o lar de vocês. Vai ser como uma mirra, um cheiro suave, um lugar agradável, um ambiente em que se tem vontade de permanecer. Quando a gente olha para esse aroma agradável, para as palavras de carinho que devem ser trocadas entre o casal, a gente percebe que um casamento, no geral, ele tem pelo menos 3 fases. Tem mais, mas eu vou resumir aqui, porque senão a gente vai até amanhã. Mas dizem que tem a fase do encantamento. O que é a fase do encantamento? Na fase do encantamento, tudo é muito lindo, tudo é muito maravilhoso. Rayane olha para o André e não vê o André, ela vê um príncipe montado num cavalo branco, chegando, todo galante. E ele não tem defeitos, ele é perfeito. Essa é a fase do encantamento. O André olha para a Rayane e não vê a Rayane. Ele vê uma linda princesa dos contos de fadas. E ele olha para ela e fala assim, ela é perfeita, ela não tem problema algum. A mirra traz todos esses entendimentos para nós. Valiosa, suave, agradável, e além de tudo isso, a mirra tem propriedades conservativas. Conservativas. Para quê? Para conservar os valores do matrimônio, para conservar o caminhar de vocês com Cristo, para conservar a alegria que hoje está no coração de vocês. Hoje é um dia atípico, né? Adrenalina lá no alto, coração batendo forte. Hoje só de olhar um para o outro, o coração dispara. E que isso não se acabe. Que todos os dias que você olhar para ele, Rayane, que você olhar para ela, André, que o coração dispare, como se fosse a primeira vez que vocês se viram. Então, a mirra tem a propriedade de preservar o lar, de combater as bactérias, aquelas bactérias que querem perturbar o relacionamento,
bactérias da desconfiança, bactérias dos ciúmes, bactérias do disse-me-disse, das fofocas. A partir de hoje, André, a sua melhor amiga é a Rayane. A partir de hoje, Rayane, o seu melhor amigo é André. A Bíblia diz: deixará o homem pai e mãe e unir-se-á à sua esposa e serão ambos uma só carne. A Bíblia diz: deixará. A Bíblia diz que vocês hoje, neste ato de matrimônio, vocês estão formando uma família. E aquilo que Deus está unindo hoje, ninguém separa. Vocês estão formando uma família hoje. Por mais difícil que seja dizer isso para vocês, mãe e pai agora é parentela. É difícil dizer isso, mas é verdade. Mãe e pai agora é parentela, porque vocês agora vão construir a família de vocês. Não que vocês vão deixar de amar, de respeitar, de honrar, de ser obedientes, mas agora passa a ter uma outra proporção o lar de vocês, a família de vocês. E a mirra tem essa propriedade de conservar o amor, de conservar a confiança. Quando vier fofocas, quando vier intrigas, confiem um no outro. Busquem resolver os problemas com diálogo, com amor, com ternura, para que vocês possam levar um casamento, uma vida tão abençoada como foi a vida de Salomão e da sua digníssima. Onde um olha para o outro e vê a beleza de construir um lar, um matrimônio, diante de Deus e diante de uma sociedade, que é aquilo que vocês estão aqui se propondo em fazer hoje. Então, diante dessa sociedade que aqui está, diante de Deus, diante desse texto que nós trouxemos ao entendimento, que vocês possam dizer um para o outro também que o amor de vocês é como um ramalhete de mirra, que traz todo este benefício para a vida de vocês. Benefício na questão do valor, de ser agradável, de ser suave, na questão de ser preservativa, na questão de ser embelezadora. Que a mirra, que é a unção do Espírito Santo de Deus, possa ser assim sobre a vida de vocês. Casando hoje para fazer um ao outro feliz. Sua preocupação, André, a partir de hoje, é sacrificial. Não é a sua felicidade, é a felicidade da Rayane. Rayane, você hoje casa não para ser feliz, mas para fazer o seu esposo feliz. E à medida que você fazê-lo feliz, você será grandemente feliz. E à medida que você fazê-lo feliz, André, eu costumo dizer que a mulher, ela é como um transformador. Quem conhece um pouco de energia sabe o que um transformador faz. Se você entregar para ela 110, 127 de amor, ela vai devolver isso para você em 220 ou mais. Deus é tão maravilhoso que Deus sabia disso. É por isso que Ele fala para o homem amar a mulher. Porque Ele sabe que quando o homem amar a sua mulher, ele vai receber aquilo dobrado, muito mais forte. Por isso, André, por isso, homens, não tenham vergonha de se declarar a sua esposa, de dizer o quanto ela é especial. Não tenha vergonha de abrir o seu coração para ela, de dizer o quanto ela é importante, o quanto você a ama. E isso não apenas hoje, mas daqui a 10 anos, com a mesma alegria. Não é preciso grandes coisas. Eu aprendi que para trabalhar um lar feliz, as pequenas coisas são suficientes. Entregar flor para a Dona Maria de vez em quando. Eu às vezes saio na rua com o meu filho e aí a gente vê uma flor e aí a gente lembra da minha amada. E eu falo, vou levar essa flor para minha amada, mas hoje eu já não consigo levar porque é o meu filho que quer entregar para ela. E aí quando eu chego em casa com aquela florzinha que eu não paguei nem R$1 por ela, eu entrego para minha amada e diz, para você que é tão especial para mim. Tenho 12 anos de casado e ainda hoje faço isso com a minha amada. Porque Deus é bom com a gente, André. Deus é muito bom. Deus foi muito bom comigo. Deus me deu uma esposa linda. Deus foi muito bom contigo. Deus te deu uma esposa linda. Deus foi muito bom com todos os homens que estão aqui. Pensa bem.
Ao lado de cada homem que tem aqui, tem uma linda mulher. Olha a beleza e a bondade de Deus para com cada um de nós, homens. Então que nós saibamos honrar a mulher e fazer isso ao decorrer dos anos, para que o nosso lar seja preservado e abençoado. E que a aliança mais importante não seja essas, que são representativas do amor de vocês, que seja importante assim como o ouro, a aliança em vocês. Aliança significa aliar-se. Hoje você está aliando a Rayane, André. E você está se aliando ao André. Vocês hoje vivem uma figura como aquela que a Bíblia fala de um jugo, quando 2 bois estão debaixo do mesmo jugo. Vocês hoje estão presos por esse jugo. E não que isso seja ruim, pelo contrário. Esse jugo vai contribuir para que vocês andem no mesmo passo, no mesmo compasso, olhando na mesma direção. O verdadeiro amor não é aquele que olha um para o outro com um olhar apaixonado, mas é aquele que consegue olhar para o horizonte juntos, com o mesmo plano, com o mesmo objetivo. O verdadeiro amor não é aquele que apenas entoa palavras, mas aquele que tem a disposição de dobrar os joelhos 2 juntos, lado a lado, para a oração. Façam isso sempre que possível. Dobre o joelho vocês 2 juntos, porque um cordão de 2, de 3 dobras, ele não se rompe fácil. E ainda que venham lutas contra vocês, vocês hoje estão unindo. Vocês não são mais um cordão sozinho, fácil de arrebentar. Vocês hoje são um cordão reforçado. E o terceiro elo desse cordão é o Espírito de Deus que está com vocês. E aí ninguém arrebenta, ninguém interfere, ninguém estraga um relacionamento em que o Espírito de Deus, em que Jesus se faz presente. E hoje eu vim aqui para trazer essa palavra de que Jesus está presente na vida de vocês e deve estar todos os dias, de que o Espírito Santo de Deus não possa nunca deixar a união de vocês, e que vocês façam isso. Tenha coragem de dobrar juntos, de entregar as alegrias, de entregar as aflições, os problemas, tendo a certeza que Ele vai consolar, de que Ele vai garantir a vitória. Ó Deus, Tu és o Pai de amor, Tu és o Deus soberano. Hoje, Senhor, essa tarde é de suma especial para André e para Rayane. Hoje eles estão firmando um relacionamento, um matrimônio. Eles estão firmando diante de Deus, diante de Jesus, diante do Espírito Santo. Eles estão aliando um ao outro e que o amor deles seja como esse símbolo de aliança que não termina, que não tem fim, que seja valioso mais do que o ouro, mais do que a mirra. Que o Senhor esteja selando esta aliança. Que o Senhor esteja confirmando este matrimônio, abençoando este casal, Senhor, abençoando esta aliança que se firma diante do Senhor hoje. Nós, como testemunhas dessa aliança, nós oramos. E a Bíblia diz que aquilo que nós concordamos aqui na terra é concordado também no céu. E é nessa fé que nós oramos e concordamos com a bênção do Senhor sobre André, sobre Rayane, sobre este casal, em o nome de Jesus. Amém. André Luiz Ferreira de Jesus, estás disposto a prometer diante de Deus e de todos aqui presentes a tomar Rayane por tua legítima esposa, para viveres com ela segundo o que foi ordenado por Deus? Promete amá-la, honrá-la, respeitá-la, na saúde como na enfermidade, na prosperidade como na adversidade, e te conservares fiel a ela, enquanto ambos viverem. Sim. Rayane Gregório, estás disposta a prometer diante de Deus e da sociedade aqui presente a tomar André por teu legítimo esposo,
para viveres com Ele segundo o que foi ordenado por Deus. Promete amá-lo, respeitá-lo e honrá-lo, tanto na saúde como na adversidade, na prosperidade como na adversidade, e te conservares fiel a Ele, enquanto ambos viver. Promete diante de Deus e dessa sociedade? Sim, eu prometo. Aleluia. Na qualidade de ministro do Evangelho de Jesus Cristo, eu os declaro marido e mulher. Pode beijar a sua esposa. Uhul! O que Deus uniu, não separa o homem jamais. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que faça resplandecer sobre vós o seu rosto e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Vão em paz. Deus os abençoe hoje e sempre grandemente, em o nome de Jesus.